para que Ele venha nos abençoar, falar conosco nesta noite. Como o irmão está dizendo aí, né, nós estamos em épocas de carnaval, né, a festa pagã, festa da carne, mas nós respeitamos a todos, mas nós temos que falar. A palavra de Deus, ela tem que ser feita verdadeiramente como ela é. Nós vemos aí que às vezes, né, nessa festa pagã, algumas vezes o nome de Deus é citado em formas não muito boas, mas nós temos base bíblica, né, para isso, né, que o Senhor disse que haveria tempos difíceis, tempos de guerra, tempos em que o homem ia perder a fé, a confirmação de estar com o Senhor. Então, aqui nós vamos dar um exemplo de um rei chamado Belzazar. Está escrito no livro de Daniel, no capítulo 5. Vamos ler alguns versículos e vamos fazer alguma reflexão sobre essa palavra. E diz assim: o rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença de 1000. Ele estava feliz, ele estava festejando. Isso é bom festejar, né? Mas temos que ter prudência. E no versículo 2 diz: havendo Belzazar provado o vinho, ele provou o vinho, acho que ele falou, é bom. Mandou trazer vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por ele o rei e seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas, né? Era uma festa em que eles bebiam, comiam, né? E se prostituíam também. Então trouxeram vasos de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam eles, o rei e os seus grandes e suas mulheres e concubinas, e beberam vinho e deram louvores a deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, né? Como diz o salmista no Salmo 15, né? Os deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira, né? As imagens de escultura são como quem os adoram torna-se semelhante a eles, que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira. Então torna-se semelhante a eles, aqueles que o adoram. Por isso que nós adoramos somente um Deus, o Deus invisível, mas real, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo executa por nós, o nosso Criador, o que criou os céus e a terra e tudo que nele há. E aqui nesta festa, era uma festa bem carnal mesmo, né? Onde eles adoravam esses deuses de prata, de ouro e de madeira. No entanto, eles estavam usando utensílios da casa de Deus, né? Os utensílios da casa de Deus foram consagrados para Deus e não para essas festas mundanas. Eles podiam até fazer, mas não utilizar os objetos da casa do Senhor, os utensílios da casa do Senhor, como eles usaram, né? As taças de ouro, os vasos, tudo eles usaram ali na festa que eles estavam fazendo, uma festa mundana, uma festa carnal, né? Onde Deus não teve participação, mas os utensílios da casa de Deus foram usados. Nós vemos aí, né, que muitas vezes nós podemos ser comparados aqui como o vaso de ouro, as taças de ouro, de prata, são nós, né, os membros
da casa de Deus. Nós somos de grande valia para Deus. Então nós somos de dentro da casa de Deus. É como se Ele estivesse utilizando, né, as pessoas que cultuam a Deus verdadeiro. Não sei se os irmãos estão me entendendo, né? Estou fazendo uma comparação com os dias de hoje, né, que muitas vezes o povo que promove essas festas carnais, né, nós estamos aqui criticando essa festa carnal, mas muitas vezes o que eles utilizam para alegrar, para ser atrativo, né, nas suas festas, né? O que eles não devem usar é os utensílios da casa do Senhor, da casa de Deus, né? E a palavra de Deus nos diz claramente que ai daquele que tocar no meu ungido, né? Que tocar, né, no Senhor, nas coisas do Senhor. E aqui o rei Belzazar, ele usou os utensílios da casa de Deus. É claro, Deus não se agradou. Na mesma hora apareceram uns dedos, ele ali festejando, né, tal, na mão de um homem, escrevendo defronte o cristal, na estaca, parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então mudou o seu semblante do rei, e dos seus pensamentos turbaram junto aos seus lombos. Deus ali estava mostrando para ele que ele jamais devia usar os utensílios da casa de Deus. E se relaxaram os seus joelhos e bateram um no outro. Então ele estava tremendo, estava com muito medo, pois ele estava vendo só uma mão escrevendo ali na parede do palácio, né? Só que ele não entendeu o que estava escrito, né? Então aqui no versículo 7 diz: e ordenou o rei com força que os introduzem os astrólogos, né, os caldeus, os adivinhadores, e falou ao rei e disse: sábios da Babilônia, qualquer um que lê essa escritura e me der declarar o que é a interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será o rei no reino o terceiro dominador. Então ele ia, né, elevar a pessoa que conseguisse decifrar, né, traduzir o que estava escrito ali naquela parede, porque ele não entendia. Porém ele mandou entrar, né, os sábios, e mandou entrar os adivinhadores, os astrólogos, mas nenhum soube interpretar o que estava escrito ali. Então o rei Belzazar perturbou-se muito e mudou nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltos. Por causa da minha palavra, o rei e seus grandes entrou na casa do banquete e falou e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbem os teus pensamentos, nem mude o seu semblante. Há no reino um homem que, de espírito dos deuses santos, e nos dias de seus pais, achou luz e inteligência e sabedoria, como seu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, seu pai é rei, constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e adivinhadores. Portanto, achou neste Daniel. Então, aí que entra Daniel, né? Que era um servo de Deus Altíssimo. Somente ele conseguiu decifrar o que estava escrito na parede, né? E pôde dar a interpretação. E ele chamou, né, esse é Daniel. Então Daniel foi introduzido na presença do rei,
e falou e disse a Daniel: És tu aquele Daniel cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Eu nem sei, é difícil de entender, porque Belzazar era filho de Nabucodonosor, e ele viu quanto padeceu seu pai por desobedecer a Deus, né? Ele foi ali tido como um animal no campo, né? E pereceu também. E tendo ouvido dizer a respeito do que os espíritos dos deuses, né? Ele chamou, né, a Daniel. Vou pular aqui uns versículos, vou ler o outro. O versículo 17 diz: Então respondeu Daniel e disse: Na presença do rei, teus dons fiquem contigo, dá os teus presentes a outro. Todavia eu irei ler o que está escrito, né? Ele não quer premiação nenhuma por decifrar o que estava escrito na parede, que Deus, o próprio Deus, escreveu na parede para o rei Belzazar. E o rei, né, diz: Ó rei Deus, o Altíssimo, de Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza da glória, magnificência. E por causa da grandeza que ele, todos os povos e nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Quem queria matava, e quem queria dava vida, e quem queria engrandecia, e quem queria abatia. Mas quando o seu coração exaltou, o seu espírito endureceu, a soberba, derribando dos seus tronos real, passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens. Ele está falando aqui de Nabucodonosor, né? Um grande exemplo, né? Que ele devia ser mais temeroso a Deus, né? O rei. E o seu coração foi feito semelhante dos animais, né? Mortezas. Fizeram comer erva como os bois, pelo orvalho do céu molhado. O seu corpo até conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, a quem quer que constitui a ele. Ele queria se exaltar e ele foi abatido, né? Deus exalta o humilhado e abate os exaltados, aqueles que se exaltam. O seu filho, Belzazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso, né? Ainda que o rei Belzazar sabia de tudo isso, ele não se humilhou perante Deus, o Altíssimo. E te levantaste ao Senhor. Eu vou ler aqui o versículo 24. Então dele foi ouvida aquela palavra, e escreveu o que está escrito. Essa, pois, a escritura se escreveu. Estava escrito lá na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Olha só que palavra dura Belzazar recebeu. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi teu reino, e deu-se Medos persas. Então mandou Belzazar que vestissem Daniel de púrpura, e que ele interpretou, né? A palavra foi dura, mas o rei tinha que cumprir com aquilo que ele tinha prometido, né? Embora Daniel não se importasse com isso, porque ele era humilde servo do Senhor, né? Fiel ao Senhor. E ele foi ali mexer nas coisas, nos vasos, nos utensílios da casa de Deus. E hoje em dia, meus irmãos, não é diferente. Tem muitas pessoas mexendo nos vasos da casa do Senhor. Somos nós, né,
que proferimos a palavra de Deus. Tem muitas pessoas brincando com Deus, e com Deus não se brinca, porque Deus, Ele é amor, é um Deus de amor, mas também é um Deus de fogo abrasador. Não digo que Ele é vingativo, mas tudo que o homem plantar, ele semeará naturalmente. É a natureza, como diz o Senhor. Então, podem, estar nas suas festas mundanas, esquecer de Deus, e festejar e brincar, mas não mexa com as coisas de Deus, porque Deus não se agrada. E aqui Belzazar, ele recebeu a mensagem do próprio Deus, mensagem dura, interpretada por Daniel. Olha só: Mene, cortou Deus o teu reino e acabou. O reinado de Belzazar acabou ali naquela hora, naquela festa. Pesaste, foste na balança e foste achado em falta. Acabou. Pérez, dividido o teu reino, ele disse: dividindo o seu reino, e deu-se o medo dos persas. Então mandou Belzazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeira de ouro ao pescoço, e proclamaram a respeito dele que havia o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite, Belzazar e dos caldeus, naquela mesma noite foi morto Belzazar e dos caldeus, e Dário Medo ocupou o reino na idade de 72 anos, ou seja, Belzazar, na mesma noite ele foi morto, perdeu o reinado e ainda foi morto, porque mexeu nas coisas santas, nas coisas do Senhor, nas coisas da casa do Senhor, e esqueceu-se que existia um Deus e achou que ele estava acima de Deus, mas com Deus não se brinca. Nós vemos aí, meus irmãos, nos dias de hoje, que não é muito diferente, mas Deus tudo vê e Deus trabalha para aqueles que neles esperam, que neles executam. Que nós possamos orar, interceder por todas essas pessoas, para que eles encontrem o caminho da salvação, o caminho da esperança, da fonte de vida, que é Jesus Cristo. Que eles possam conhecer o Evangelho, que eles possam adorar e glorificar o nome do Senhor e ser assim, obedientes a Deus. Deus ainda procura os fiéis da terra, está procurando, batendo a porta de cada coração, desejando entrar, desejando salvar e transformar as vidas. Por isso, nós que somos da parte do Senhor, devemos nesse dia nos prostrar e orar por todos, por todos aqueles que estão assim cegos espiritualmente, mas que o Senhor venha abrir os olhos e eles possam conhecer o grande poder de Deus, o poder de Deus sobre todas as coisas, e adorar somente a Deus, o Deus invisível, mas real. Amém?